Tudo bom, pessoal? Meu nome é Marcelo da Silva Calheiros, né? Natural da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e estou aqui para falar com você sobre um pedido da Mari, né? Sobre a questão dos colecionadores, né? E tentando responder algumas perguntas que ela me fez, para tentar dar uma direção e um entendimento de como a gente funciona, o que coleciona, né? Então eu vou ser bem simples assim, vou colocar algumas coisas aqui do lado, então eu vou estar pegando algumas coisas nesse momento, então vai ser bem informal, tá? E eu vou seguir aqui, logicamente, que eu tenho aqui a colinha das perguntas que a Mari me fez, tá? Para poder trazer para vocês essas informações acerca da minha coleção e do meu ato e hábito de colecionar. Então vem muito cedo, né? Isso é uma coisa que eu acho que vem com a gente, né? E é quase impossível de não colecionar. É uma chamada interna, né? Então eu comecei quando muito pequeno, sem noção nenhuma, agrupava alguns objetos. Meu avô também tem uma relação importante, meu irmão também, meu avô também agrupava alguns objetos, assim, mas sem ainda uma noção muito clara de porquê e para quê, né? E eu começo a colecionar, então, eu acho que eu defino uma relação com a coleção a partir do momento que eu ingresso na Universidade Federal, eu começo a fazer gravura, eu começo a colecionar gravura e começo a colecionar uma série de outras coisas, né? Objetos que me interessavam, objetos antigos, objetos que têm uma história, né? Ferro, vidro, madeira, qualquer coisa. E é claro que isso se tornou inviável, né? E um certo dia eu descobri através de um amigo chamado Oswaldo Jalil, uma pessoa muito importante para mim na questão da coleção, eu descobri a partir dele o que é o Ex Libris, né? Então eu optei a partir dali por colecionar os Ex Libris, não só por uma questão de facilidade, né? Porque eu acho que é muito mais fácil entender que ele é uma pequena etiqueta, que tu pode ter um armário, uma prateleira e guardar grande parte da tua coleção ali, né? Mas me chamou muita atenção como gravador, como uma pessoa que trabalha com gravura, essa questão do design, né, da composição dos ex-libris, né? Isso me chamou muita atenção. Então acho que é por aí. Eu começo a colecionar ingenuamente, eu acho que de uma maneira um pouco mais madura, eu entendo que o ex-libris é meu foco, né? Então eu comecei a colecionar por conta de alguns exemplares que o Jalil me mandou. Então eu vou mostrar um pouquinho mais à frente nesses ex-libris que são importantes para mim, um específico dele. Então ele me envia depois a gente já conversar e ter um contato via e-mail, via correios, né? Então a gente começou a mandar trabalho um para o outro, assim, já liu. E ele me presenteia com alguns ex-libris. Ali eu acho que realmente eu engreno e vou atrás de como conseguir. Então, a princípio, são trocas, né? Eu troco muito com alguns amigos meus gravadores e depois eu vou descobrir algumas possibilidades de compra, né, na internet e sites de leilão, né, onde tu vai conseguir esses ex-libris. E por isso acho que a minha coleção inicialmente é uma coleção muito plural, né? Eu tenho de tudo, um pouco, eu pretendo ter, até para poder ter uma ideia mais clara dentro da coleção dessas variantes, né? Paisagísticos, heráldicos, de médicos, de tipográficos, todas essas questões me interessam a princípio. Então acho que a coleção tem essa relação plural daquilo que ela possui. Então a temática ela é plural, logicamente. Então com a pandemia, assim, eu tive outras atribuições e a coleção ficou um pouco parada, assim.
Eu tinha uma ideia de estar colecionando ali entre 3.500 a 4.000 ex-libris. Isso é um pouco impreciso, visto que quando eu começo a fazer um olhar mais agudo para a coleção, eu começo a entender que algumas coisas ali são réplicas, né? Então eu tenho alguns ex-libris que são cópias duplicatas do mesmo, né? E tem alguns que eu tenho que ver se realmente são originais ou não. Então a coleção ainda está um pouco imprecisa nesse sentido. E tem uma parcela muito grande dentro dessa coleção de ex-libris, que é essa relação com as marcas de proveniência, né? Então tem muita marca que se relaciona a por exemplo, livrarias, né? Etiquetas de livraria, impressos de livraria, que também são marcas de referência, não se relacionam necessariamente, não são ex-libris, né, no sentido do que ele é em si, qual a sua função, mas eu trago junto e aproximo. Então aí a coleção vai para talvez 5.000, 6.000, não, fora as publicações também, né? Eu tenho muitas publicações sobre ex-libris, então essa quantificação está nessa base aí, né? Não sabendo muito bem ainda. Eu vou ter que, como eu falei, voltar para a coleção agora e refazer o entendimento de quantos exemplares ela contempla, na verdade. Eu trouxe 3 exemplares aqui para tentar definir isso, tá? Eu acho que existem questões afetivas, existem questões técnicas, existem questões históricas envolvidas nessa pergunta, né? Então, por exemplo, assim, falava de Oswaldo Jalil, né? Então esse foi o primeiro ex-libris que o Oswaldo me mandou. É um ex-libris feito em matricial, por exemplo. Eu geralmente não coleciono esses ex-libris digitais, assim, mas ele me parece importante justamente porque é um dos primeiros ex-libris que vem nessas levas de trocas que a gente fez. Então ele tem um significado muito importante para mim, muito afetivo também. Eu trago um outro ex-libris aqui que para mim, quando eu comecei a comprar e comecei a me dar conta que a coleção estava crescendo e que ela já tinha, né, um estofo muito importante, assim, eu já estava começando a ter peças bastante significativas. Então esse que não é um ex-libris muito raro de se conseguir, né, mas que é o da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né, que foi um ex-libris muito importante para mim. Quando eu consegui tê-lo, assim como por exemplo do José Mindlin, para mim foi muito significativo realmente ter. Então ali tu começa a entender que a coisa sai de uma só da paixão, só do amadorismo, e a gente começa a pesquisar, começa a entender um pouco melhor o que são esses ex-libris e qual a importância de tê-los conjugados à coleção, né? E aí o nível de importância histórica, assim, um dos ex-libris que eu considero um dos mais importantes que eu tenho é do Conde de Oeiras, né? Então ele é vou aproximar um pouco mais, né? Ele é o ex-libris do Marquês do Pombal. Então eu considero um ex-libris muito importante, né? Eu publiquei ele na Academia Portuguesa de Ex-Libris e ali eu consegui ter a dimensão de que ele é um ex-libris bem raro, bem difícil de conseguir, e que me veio em um lote, por incrível que pareça, assim, me veio junto com, por exemplo, um ex-libris do Maurício Cornelius Escher, né, que é um gravador que eu considero, tenho grande empatia e paixão, assim. Aí quando eu vi que eu tinha esse ex-libris do Escher, eu fiquei realmente bastante impactado, né, com a presença dele na coleção. E o Conde de Oeiras, então, é outro que eu cheguei a me corresponder com Arthur Mota Miranda, que é já falecido, que era um grande colecionador português, e ele me encaminhou, inclusive ficou meio estupefato de tentar entender essa relação, porque ele é um presente, né, dado a uma pessoa, ele é um presente dado. Deixa eu
Deixa eu ver aqui, é um museu. É uma oferta do Museu João de Deus para um colecionador, Armando Navarro da Costa. Então ele tem esses tangenciamentos. Dentro dele tem uma série de significados, de curiosidades para que ele seja bastante importante para mim. Então, eu tenho como formação a gravura. Então, eu sou uma pessoa que estudou muito gravura, me formei em gravura, e me agrada muito fazer gravura. Então, quando eu descobri os ex-libris, também me agrada muito experimentá-lo. Então, geralmente uma pessoa tem um ex-libris da sua coleção, e dentro das minhas pesquisas eu consegui identificar algumas pessoas que têm mais. Tem alguns que têm 3, tem alguns que têm 5, como já vi pessoas que têm 300, 500, 600. É claro que aí são colecionadores onde artistas oferecem esse ex-libris para eles, né? Não são ex-libris de uso. Os ex-libris que eu possuo também têm essa característica. Alguns ex-libris são uma brincadeira mesmo, sabe? Experimentar novas possibilidades, experimentar, por exemplo, eu já fiz colagem de ex-libris no espaço urbano, então são possibilidades, né? E dentre elas está essa aqui, uma pequena caixinha que eu fiz. Ela tem 55 ex-libris aqui, impressos em litografia. Eu não colo eles eu não uso eles como ex-libris para marcar meus livros, mas são uma experiência, né, que me detive a fazer. Então, o ex-libris, dentre tantos, eu vou mostrar alguns exemplos. Esse é o ex-libris, um dos que eu mais gosto, que eu fiz, tá? Ele faz parte de uma das temáticas que eu coleciono, que me interessam muito, que tem a ver com esqueletos, né? E fala sobre é um ar, né? Tem a ver com a brevidade da vida, né? E é um ex-libris que eu uso muito nos meus livros. Então, ele é feito linóleo, né? Que é uma matriz que te permite estampar inúmeras vezes, né? E é um ex-libris que eu gosto muito e utilizo muito. Outro seria, para terminar, né? Seria esse aqui, entre tantos outros, né? Eu devo ter meus aí em torno de talvez 50, 60 ex-libris que eu fiz para mim em uso. Eu utilizo eles nos meus livros, né? Para algumas pessoas pode parecer até um sacrilégio isso, né? Mas é a minha característica. Eles estão ativos. Esses ex-libris que eu fiz para serem ativos, eles estão ativos, eu colo eles nos meus livros. Então eles têm de determinados tamanhos, de determinadas temáticas também. Então eu gosto muito de, por exemplo, a temática do esqueleto, vai ter em diversos ex-libris que eu fiz, assim como de barcos também que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, é um ex-libris, ele tem uma relação com essa cúpula, que é uma gravura que eu fiz aqui em Rio Grande, para um salão de arte que eu fui ação, né? E então, muitas vezes, aquilo que eu produzo também respinga na questão dos ex-libris enquanto linguagem, enquanto proposta, né? Técnica, temática. Então, esse é um ex-libris que eu utilizo também muito nos meus livros, tá? E vou mostrar agora um desses exageros que eu falo, que é esse livro, então, que eu comprei dentro da biblioteca que eu peguei, tá? Que curiosamente é um livro importante para mim, porque é um dos primeiros contatos que eu tive com coleção de ex-libris, foi uma exposição que esteve no Santander Cultural em Porto Alegre, da exposição da Biblioteca Pública do Paraná. E lá dentro tinha, logicamente, eu descobri que existia uma coleção que foi doada à biblioteca pelo senhor Elias Ambuja Germano, que curiosamente um colecionador, um filatelista e ex-librista, entre outras coisas, rio-grandino, ou seja, ele nasceu na mesma cidade que eu, o que é uma curiosidade interessante. Mas essa exposição me marca muito na questão de entender, de ver uma coleção assim, de encantamento. Fiquei muito encantado com o que eu vi. E aqui está o excesso, então, né? Quando tu abre a página, tem ali esse ex-libris que eu mostrei, né? A câmera está um pouco ruim, né?
E aqui colado tem uma série de variantes de ex-libris que eu tenho feito em offset. Então, uma vez por ano eu faço uma pequena série criativa de ex-libris para serem usados nos meus livros. Então é isso, pessoal. Eu espero que seja legal, tenha sido legal para você estar ouvindo. E agradeço muito a Mari por mais uma vez estar tendo a possibilidade de compartilhar, né, com essa grande paixão, né, que é a coleção, e mais precisamente hoje em dia a coleção dos ex-libris, né. Um abraço ex-librista para todos aí. Grande abraço.